Olá! A segunda aula vai chamar a atenção para o fato de que existem outras formas da gente apresentar as leis do eletromagnetismo. Estamos chamando isso de outras formulações das leis do eletromagnetismo. Eu queria, por outro lado, chamar a atenção de que existem três, isso mesmo, formas de apresentar as leis do eletromagnetismo. Depois, vamos apresentar a terceira. Hoje, vamos apresentar a segunda forma de enunciar as leis, né? Então, veja, existe uma riqueza grande, 3 formulações do eletromagnetismo. Isso que a gente vai destacar logo no início, né? Vamos recapitular o conceito de integrais de linha, de grandezas vetoriais, integrais de superfície e fluxo de grandezas vetoriais, né? Esse é um dos objetivos da aula, a recapitulação apenas, né? Finalmente, uma nova formulação da lei de Gauss e terminando com uma nova formulação da lei de Ampère, né? É isto, né? Ora, existem, então, 3 formas de apresentar, né? A primeira, a gente fala de propriedades locais dos campos elétricos e magnéticos. É aquilo que fizemos na primeira aula, né? A gente relaciona derivadas do campo elétrico e do campo magnético, na hora de operadores diferenciais de campo, né? Divergente, rotacional, né? Então, essa é a primeira forma, né? É uma descrição ponto a ponto. Mas existe uma outra, onde a gente apresenta essas mesmas leis envolvendo propriedades globais, né? Ou seja, integrais, né, dos campos sobre linhas, sobre superfícies, né? Linhas ou caminhos, né? Eu uso as duas coisas indistintamente, né? E a terceira forma, a gente vai depois discutir, envolve propriedades dos potenciais. Eu posso apresentar as leis do eletromagnetismo a partir de leis para os potenciais elétrico e magnético. É isso que a gente procura chamar a atenção, né? Então, as leis físicas podem ser apresentadas, como fizemos antes, né, em termos de taxas de variação. É isto, né? Por exemplo, a lei de Gauss. O divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Isso já fizemos antes, né? As equações de Maxwell, né? Elas, na verdade, são todas elas escritas, são 4 equações de Maxwell, né? Escritas desse jeito, em termos de divergente, de integral. Mas agora tem uma novidade, né? É que eu posso apresentar estas mesmas leis em termos de integrais de superfície, em termos de integrais de linha, ou integrais de caminho, ou em termos de integrais de volume, né? A carga contida. Agora, é claro que eu faço isso, mas fazendo uso dos teoremas de Gauss e Stokes. Então, a gente apresenta as leis e, repentinamente, você diz, poxa, mas é aquela mesma lei? Mas é a mesma lei. Mas a gente faz uso desses teoremas, né, de Gauss e Stokes. E é isso que é fundamental, né, que se entenda, né? A gente sempre faz uso, então, desses conceitos, né? O primeiro conceito que é relevante é a integral de caminho de um campo vetorial. Na verdade, um integral de caminho de um campo, né, a ideia é essa, eu tenho aqui um caminho e um campo, representado aqui, um campo vetorial, né, em vermelho, né, de forma que é isso que a gente vai procurar definir agora, né. Mas eu quero antecipar uma coisa, um integral de caminho de um campo vetorial, ele pode ser sempre escrito como uma integral de funções de uma variável só. Vamos isso
para o final esclarecer isso, né? O fato é que eu tenho aqui um caminho ligando o ponto A até um ponto B. Poderia ser outro caminho, poderia ser outro caminho, poderia ser esse aqui. Mas vamos considerar um caminho, né, que eu vou chamar de gama esse caminho. Esse caminho eu posso dividi-lo em pequenos segmentos, né? São elementos infinitesimais, né, do conceito de distância entre dois pontos infinitesimais, né? Elementos, portanto, de comprimento dl do caminho. De forma que o comprimento do caminho ele é igual ao integral de dl, que eu somo todos esses elementos infinitesimais de comprimento, né? De comprimento. Agora, o que eu faço é o seguinte: para cada pequeno intervalinho aqui, né, eu considero o produto escalar do campo E, naquele iésimo intervalo lá, EI, né, escalar DRI. Veja, é isso. Eu subdividi em vários pedacinhos, em cada pedacinho esse DRI é esse vetor aqui, né, esse DRI, ele é tal que ele é tangente à curva, né? Essa é uma primeira propriedade, quer dizer, esse DRI, né, ele é igual a ΔRI, que é o elemento de comprimento desse pedacinho, né? Então, ΔRI, né, é isto, né? O módulo de DRI é igual a ΔRI, né? E ele é sempre tangente à curva. De forma que uma integral de linha é, na realidade, uma soma de Riemann. É isso mesmo, uma soma de Riemann, de produtos escalares, né? De produtos escalares. Eu defino também a circulação de um campo vetorial, e quando eu falar de circulação, para indicar que o caminho é fechado, de acordo com esta figura aqui, eu vou representar assim, né? Integral de caminho, quando o caminho é fechado. Eu começo aqui e termino aqui, o caminho é fechado. Tem um nome de circulação, esse tipo de integral de linha, né? Muito bem, como eu disse antes, né, eu faço aquelas várias partições, né? Considero o limite em que o elemento de comprimento da iésima partição do caminho tende a zero, é a ideia da soma de Riemann, né? E tomar um número de partições tendendo a infinito, né? Da soma de EI. EI é o campo E, no caso, poderia ser o campo elétrico, né? Mas o campo E, mas é um campo qualquer, né? O campo elétrico, né, considerando essa partição como sendo diminuta, ele praticamente não varia, né? Naquela partição, multiplico por escalar ΔR, tomo o limite quando o n tende a infinito, né? E considero esse limite aqui, ΔR tendendo a zero, mas de tal maneira que o comprimento da curva seja finito, diferente de zero, né? E isto aqui é o que define, essa soma de Riemann é o que define a integral de caminho ao longo do caminho gama, quando consideramos, digamos, o ponto inicial, o ponto A, até o ponto B, que é aquele ponto ali, né? Ao longo da curva. É claro que o que vai caracterizar a curva é a dependência da posição de um ponto sobre a curva. Vamos, então, chamar atenção para isto. Circulação, quando a curva é fechada, né? Em cada partição, o vetor é o vetor RI, né? Ele não varia de uma partição para outra. Esse DL é um vetor, ele é um vetor tal que o módulo de dl é igual ao elemento de comprimento da curva, né? E ele, como indica aqui, ele é sempre tangente à curva.
sempre tangente à curva. Aqui está, essas propriedades aqui, dl igual a t. T é um versor, né? Tangente à curva, vezes dl. O módulo de dr, então, é igual a dl, né? Muito bem. Agora, vou explicar como é que se pode calcular isso, né? Não é difícil. Em primeiro lugar, uma curva, ela é sempre caracterizada ou pode ser descrita por meio de equações paramétricas. Se escreve x como função de um parâmetro lambda, um parâmetro. Y como função do mesmo parâmetro e z como função deste mesmo parâmetro, né? E são as equações paramétricas. Lambda A é o valor de lambda associado ao ponto A. xa é igual a x de lambda A e assim por diante. Lambda B corresponde ao ponto B, é o lambda, o parâmetro descrevendo a curva, no ponto B. Definimos isso. Ora, em sendo assim, R é igual, veja só, R é igual a x de lambda vezes I mais y de lambda vezes J, aqui na verdade é vezes J, vezes K. É isso. Como está aqui? Então, a derivada de R é d lambda vezes dx, d lambda I, etc. Olha só. Então, essa integral de caminho pode ser sempre escrita como uma integral sobre o parâmetro. Esse parâmetro é aquele que eu mencionei antes, envolvendo as equações paramétricas da curva. Variando esse parâmetro de lambda A até lambda B, você descreve a curva como um todo. Né? Então, se eu conhecer essa dependência, eu sei quem é dr, então veja só, essa integral de caminho, ela pode ser escrita como integral de lambda A até lambda B, né? De bx de lambda, que é o bx, né? Que eu obtenho quando eu substituir x de lambda, y de lambda, z de lambda em B. Então, é bx de lambda, dx de lambda, mais by de lambda, dy de lambda, mais bz de lambda, dz de lambda, integral de lambda A até lambda B. É isso. Formalmente, é assim que se faz. Toda integral de linha, o que eu preciso é encontrar as equações paramétricas da curva. Como escrever, né, a curva em função de um parâmetro só. Isso é sempre possível. Um parâmetro lambda. São as equações paramétricas. Então, é assim que a gente calcula. Muito bem, vamos agora então recapitular integrais de superfície e fluxo de um vetor através de uma superfície, ou através dela. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Todas as integrais de superfície são integrais envolvendo duas variáveis, que nós vamos chamar de Q2 e Q3, né? Integrais, né, sobre duas variáveis, todas as integrais de superfície. Quando eu emprego essas variáveis Q2 e Q3, o elemento de superfície, eu dei uma aula antes em cálculo 3, onde eu chamei atenção para isso. O elemento de superfície é um parâmetro, né, de escala H2 vezes H3, dQ2, dQ3. Então, se você usar essas variáveis Q2 e Q3, a integral é sobre as variáveis Q2 e Q3, mantendo uma variável Q1 fixa. Vamos explicar isso agora um pouquinho melhor, né? Ou seja, uma superfície vai ser caracterizada pela condição Q1, uma função x de x, y, z igual a constante. Primeiro, eu descrevo a superfície. O lugar geométrico dos pontos, né, obedecendo a essa condição, é uma superfície. Aqui está. Né? Recapitulando, é claro, isso é uma superfície.
Agora, eu preciso ser esperto, porque senão não vai ser útil em nada. Eu preciso, na verdade, de 3 coordenadas generalizadas. Q1, Q2, Q3. Em primeiro lugar, eu preciso identificar estas coordenadas. Senão, não vou para frente, não vou avançar. De forma que, se eu escolho Q1 como sendo uma constante sobre essa superfície, você agora vai somar sobre Q2 e Q3. Então, integrais de superfície sempre são integrais envolvendo integrais de 2 coordenadas generalizadas. É muito fácil entender isso no caso de uma superfície esférica. A coordenada Q1 é a coordenada R, R igual a constante da superfície. Não é? Eu descrevo a superfície como sendo R. R igual a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Não é? Agora, eu uso outras 2 coordenadas, que é θ e φ. Θ e φ. Então, quando integrar sobre a superfície esférica, eu vou integrar sobre θ e φ. E o elemento de superfície é R2 seno θ dθ dφ. Então, veja, a integral de superfície é relativamente simples se você conseguir identificar Q1, a superfície, e as outras 2 coordenadas, né, que são independentes dessa. E você vai ter que fazer, então, uma integral de superfície. Né? Pode ser uma superfície simples, como, por exemplo, uma superfície plana. O próximo passo é identificar, né, a normal à superfície. Isso também é importante. Normal à superfície Q1. Se for um plano, por exemplo, é fácil, né, calcular a normal ou uma superfície plana. Mas, em geral, dá trabalho. E essa normal depende de ponto a ponto. Depende de ponto a ponto. Então, esse é o segundo aspecto. Você precisa conhecer a superfície, determinar a normal ou as normais, porque em cada ponto a normal pode ser diferente. Às vezes não é, mas em geral é. Né? Em geral é diferente, de ponto a ponto. Então, agora nós vamos definir, né, o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície, que é uma integral de superfície, que eu defini anteriormente. A gente representa o fluxo do campo E, indicamos assim, φE, como o fluxo tanto pode ser ao longo de uma superfície aberta como fechada. Quando é fechada, você indica assim, fechado, isso, fechado. Né? Então, o fluxo pode ser de um campo E, através de uma superfície fechada, ou uma superfície aberta. Pode calcular fluxos envolvendo superfícies abertas ou fechadas. Mas, em cada caso, você vai considerar o produto escalar de E escalar ds, né, onde ds é igual a normal, n, a normal à superfície, vezes o elemento, eu já chamei a atenção para o elemento de superfície, vezes ds. De forma que o fluxo de um campo através de uma superfície, ele é igual a E escalar n, e agora aqui eu tenho a componente normal do campo. Né? Veja que agora eu considero uma integral de superfície de E escalar dn. Então, o fluxo, no fundo, é uma integral de superfície, onde agora o que aparece aqui no integrando é E escalar n. Se a superfície for aberta, vale a mesma coisa. O integrando é E escalar n. Quem é E? É o campo. Pode ser o campo elétrico, campo magnético, não importa. O campo E. Né? Então, E escalar n define o integrando. Ele define o integrando. Né? O fato é que o que você vai ter que fazer é, em primeiro lugar, identificar a superfície, as duas outras coordenadas e aprender a calcular a normal a superfície.
normal à superfície, se a superfície for W igual a constante, a normal é o gradiente de W dividido por módulo do gradiente de W. Por quê? Essa normal N é um versor. O módulo de N é igual a 1. Se for, por exemplo, um plano, eu tenho aqui o resultado do cálculo da normal, o gradiente dessa função dividido pelo módulo dela. Isso é um exercício bem simples, né? O fato é que, quando eu considerar uma superfície qualquer, eu tenho que ir calculando as normais. Calcula normal nesse ponto, e agora eu considero o campo E e o produto escalar de E escalar N em cada ponto. E agora eu procedo a uma soma de Riemann. Eu considero pequenos elementos aqui de superfície e efetuo a soma, né? Essa soma aqui é a soma de Riemann. Se a superfície for plana, essa normal ela é constante, perpendicular em cada ponto. Eu vou ter que aprender, então, a tomar o produto escalar do campo E escalar N em cada ponto e fazer, então, a soma, dividindo em pequenos elementos de superfície, como eu fiz aqui, né? É esse que é o aspecto que a gente está chamando a atenção. Muito bem, então vamos agora à nova formulação, né? Tendo definido o que são integrais de linha e integrais de superfície, né? Aqui nós estamos falando de fluxos de grandezas vetoriais, integrais de linha, integrais de volume ou integrais de superfície, né? Então, temos várias formas de determinar campos elétricos, né? A gente vai ver que resolvendo a equação de Poisson, efetuando integrais e somas, ou usando, por exemplo, o teorema de Gauss, né? A primeira lei, a lei de Gauss, a gente já comentou esta lei, ela se escreve sob essa forma aqui. Uma densidade de cargas, ela dá origem, né? Essa densidade de cargas dá origem a um campo elétrico, e a lei estipula que o divergente, a taxa de variação do campo elétrico, é igual à densidade de cargas dividido por ε0. Muito bem, aqui estou escrevendo de novo. É curioso porque, se for no caso da eletrostática, eu posso escrever o E, a gente vai ver depois, com menos o gradiente de V. Mas isso não é o que interessa no momento. Então, vamos lá. Eu considero essa lei e agora eu considero uma integral de volume. Integro sobre todo o volume, pode integrar sobre todo o volume, né? Desse lado e do outro lado. Então, aqui eu tenho uma integral do divergente de E aqui do outro lado eu tenho a integral de ρ dr. Mas, olha só que coisa curiosa, a integral do lado direito de ρ é a carga elétrica. Portanto, o primeiro resultado é que a integral do divergente de E, né, sobre um volume é igual a Q sobre ε0. Esse volume pode ser um volume qualquer. Pode ser um volume qualquer. Então, do lado esquerdo, pode ser um volume qualquer. Q é a carga no interior do volume. Q é a carga sempre no interior do volume. Por exemplo, nesse caso, a carga no interior do volume é nula. Nesse caso aqui, não. A carga no interior do volume não é nula, né? Muito bem, então esse é o primeiro resultado. Agora, faço uso do teorema de Gauss, que vale para qualquer campo. A integral de volume do divergente do campo elétrico é igual ao fluxo do campo elétrico através daquela superfície, mas essa superfície é uma superfície fechada. Então, o fluxo do divergente do campo elétrico é igual ao fluxo do campo elétrico através da superfície. Que superfície é agora? É a superfície que delimita o volume V. Tem um volume, não é? É tudo que está no interior da superfície. E a superfície é essa que delimita o volume. Teorema de Gauss, nós já discutimos esse teorema. Consequentemente, agora, veja só, eu tenho uma expressão quase que irreconhecível, né, para a lei de Gauss. Olha só o resumo aqui. Fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre ε0, onde o fluxo do campo elétrico
né, é igual à integral de superfície e escalar ds. Você nem reconhece, né? Você nem reconhece a lei de Gauss escrita ou sob esta forma ou sob esta forma. Quem é o volume V? Qualquer que seja o volume V. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser todo o espaço, não importa. Volume V, qualquer. Quem é? Essa é a superfície que delimita o volume. Claro que você tem que especificar o volume, né? Então, veja só, é uma outra formulação da lei de Gauss. Mas fica irreconhecível. Onde é que está o divergente aqui? Não está. Não está. Muito bem. Agora, nós podemos escrever a lei de Gauss, então, sob esta forma, e ela é útil para calcular o campo elétrico sempre que, basicamente, E escalar N, que é isso que importa, né, for constante ao longo da superfície. Senão, ela é sempre verdadeira, sempre. Mas ela só é útil em alguns casos, onde você sabe usar argumentos de simetria para dizer alguma coisa sobre o campo elétrico antes de calcular a integral de superfície. Senão, não adianta. Ela é sempre verdadeira, mas ela pode não ser útil para calcular o campo elétrico, né? Então, a gente tem que lançar mão de argumentos de simetria para dizer alguma coisa sobre o campo elétrico. Se eu não souber isso, tchau. Fica uma identidade lá, mas não útil para calcular o campo elétrico. Finalmente, vamos a uma nova formulação da lei de Ampère, né? A lei de Ampère é rotacional do campo B, igual a μ0 vezes J, né? Aqui eu estou especificando, inclusive, o rotacional, que envolve, é mais complicado, mas envolve taxas de variação, derivadas parciais, né? Olha só, taxa de variação, é sempre assim. Muito bem, agora eu tenho aqui, né, o rotacional de B igual a μ0 vezes J, mas eu estou retomando o assunto de integrais de linha, né, e de circulação de um vetor, né? Então, um vetor, que no caso que me interessa é o campo B, né? Eu já defini a circulação do campo magnético através de uma curva fechada, aqui é sempre fechada, a circulação. Eu já defini anteriormente, não é, a circulação do campo B através de uma curva, não é? É sempre bom chamar a atenção para a direção também. E quero lembrar, né, a definição de fluxo de um campo J através de uma superfície. Essa superfície aqui. Fluxo de J através dessa superfície de área A. Agora estou chamando de área A. Que é J escalar ds, né? Então, é a componente normal de J. É uma integral de superfície típica, né? Muito bem. Só para a gente recapitular, então, a integral de B escalar dl é igual a integral de B escalar. Lembre-se que esse dl é igual a um versor tangente à curva em cada ponto, módulo 1, esse vetor t é um versor, portanto, né? Isso, então, me dá a componente tangencial do campo B. E agora, integral de dl. Vou somar sobre esses elementos de comprimento, porque eu divido a curva em pequenos segmentos, né? É só para lembrar da definição de circulação de um vetor ao longo de uma curva fechada, né? Muito bem. Agora, nós vamos avançar um pouco mais. Qual é a ideia? Eu considero uma superfície de área A, que é essa superfície aqui. Qualquer superfície. Qualquer superfície de área A. E considero o fluxo desse vetor, porque rotacional de B é uma grandeza vetorial. Então,
eu considero o fluxo dessa grandeza vetorial e o fluxo do lado direito. Olha só, aqui está. Eu considero o fluxo do lado esquerdo sobre esta área A e considero o fluxo do lado direito sobre a área A. Agora quero lembrar da definição. O fluxo de J escalar ds nada mais é do que a corrente elétrica. Isso é uma recapitulação, né, envolvendo o conceito de corrente elétrica. Taxa com que carga atravessa essa superfície considerada de área A por unidade de tempo. É isto, corrente elétrica. Então, essa é a primeira. Eu estou apenas recapitulando o conceito, né, de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, formalmente, é o fluxo do vetor J através de uma superfície de área A, né? Isso é a corrente elétrica. Veja, estamos sendo muito formais, é claro, mas assim é o eletromagnetismo avançado, com definições bem precisas. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo de J através de uma superfície qualquer, né? Uma superfície aberta, né? Então, é quanto passa de carga elétrica por essa superfície por unidade de tempo. É tão simples quanto isso, né? É isso, corrente elétrica. É o fluxo do vetor densidade de corrente através dessa superfície. Muito bem. Então, veja, agora utilizamos o teorema de Stokes. O que é que afirma o teorema de Stokes? Afirma que o fluxo do rotacional de qualquer vetor, não é por ser o campo B, não, o campo magnético, não, vale para qualquer vetor. O fluxo do rotacional de um vetor B é igual à integral de linha do campo B. Mas que linha é essa? Essa superfície ela é delimitada por uma curva. Então, essa linha ela é essa curva aqui. Olha só. Claro, porque essa superfície ela é delimitada por essa curva. É claro que aqui estamos falando de integral de linha, ou seja, eu tenho dois sentidos, né, desse percurso, né? Ele tanto pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, muito cuidado com essa questão aqui do sentido, né? Então, vamos lá. O fluxo do rotacional do campo B através desta superfície é igual à integral de linha, né, do campo B, mas essa linha é essa linha que delimita essa área. Porque essa área aqui, não estou falando de uma superfície fechada, é uma superfície aberta. Em se tratando de uma superfície aberta, né, ela é sempre delimitada por uma curva, por uma linha, né? Então, é essa a ideia. Então, resumindo, o fluxo do rotacional do campo B, ele é igual à integral de linha, mas da circulação, porque é claro que essa curva aqui é fechada, né? Então, é igual à circulação do campo B, né, através da linha que delimita a superfície de área A que foi considerada. Então, basta isso. Lembrando de novo, então, a definição, né, da corrente elétrica, né? Eu quero, então, chamar a atenção para o fato de que agora, né, a lei de Ampère pode ser escrita da seguinte forma. Lembrando aquela propriedade, né? Lembrando que o fluxo de J escalar ds igual a I, né? Aqui está a lei de Ampère. A lei de Ampère especifica que a circulação do campo magnético é igual a uma constante, μ0, uma constante fundamental do eletromagnetismo,
vezes a corrente elétrica. Então, é claro que isto aqui vale para qualquer superfície que você imaginar. Vale para qualquer superfície delimitada por uma curva. Né? Delimitada por uma curva. Essa curva nós estamos chamando de gama. Né? De forma que a circulação do campo B, através dessa curva, quando a gente vai por essa curva gama aqui, é igual a μ0 vezes I. E é a corrente através dessa superfície aqui, nessa superfície. E essa lei, ela pode ser útil muitas vezes, né? Mas desde que você saiba alguma coisa sobre o campo B. Se você não souber alguma coisa sobre o campo B, por exemplo, o campo B paralelo a T, ou normal a T. Então você precisa, por argumentos de simetria, você precisa tentar inferir alguma coisa sobre o campo B. Aí, esta lei de Ampère, escrita sob essa forma, vai lhe permitir calcular o campo B. É outra alternativa para se calcular o campo B.